Bom dia! Hoje, sexta-feira santa ou da paixão, como se intitula este dia, recorda-se um marco inesquecível na história da humanidade, a morte de Cristo Jesus e Yeshua, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como afirmou João Batista. Durante toda a semana, muitos fazem seus devocionais, jejuns e até se reconciliam com pessoas que tinham intrigas, o que é uma atitude louvável, a de reconciliação. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, como diz o Salmo 51 e o versículo 17. Devemos buscar sim a presença de Deus, não apenas hoje, na Sexta-feira Santa, mas todos os dias da nossa vida. É necessário que relembremos este dia sim e que esta chama de recordação se mantenha acesa todos os dias da nossa vida, pois o Cordeiro de Deus consumou o plano perfeito de Deus, nos redimindo e nos dando tão grande salvação. Vamos ler João capítulo 19, versículos do 28 ao 37. Vamos recordar a crucificação de Jesus, a morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois para o grande era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele, sabendo que diz a verdade, para que também vós creais. Isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Então, lá na cruz do Calvário estava sendo morto o Salvador. Yeshua, que é o nome de Jesus na linguagem hebraica, entre os judeus, o Filho de Deus morrendo na cruz, sendo visto por fiéis servos do Senhor e também por escarnecedores. Mas o seu amor é tão intenso que, mesmo diante dos escárnios e zombarias, de gritos de crucificam, ele clama: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Quão grande amor do Pai! Por isso se revela no capítulo 3 e versículo 16 do Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus Cristo conversava com um mestre da lei chamado Nicodemos e falava a respeito do novo nascimento, ele preparou o coração deste para compreender que o Filho do Homem seria levantado na cruz, morreria numa cruz. Jesus disse para Nicodemos: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler essa passagem nas Escrituras, quando o povo de Israel tinha sido tirado do Egito, estava sendo guiado pela poderosa mão de Deus, mas no caminho murmuraram muito e pecaram contra Deus e contra Moisés. Então vieram serpentes venenosas que picavam o povo e estes morriam. Murmuração é pecado. E o significado de murmuração é falatório, conversa entre muitas pessoas, mexerico, rumor de teor maledicente, humilhação de algo ou alguém com sentido de insatisfação ou descontentamento. E o descontentamento e a insatisfação daquele povo era contra Deus e contra Moisés. Então as serpentes picavam,
aquele povo ia morrendo pelo deserto. Quando o povo começou a morrer, reconheceram que tinham pecado contra Deus e contra Moisés. Então, confessando a culpa, foram até Moisés e este orou a Deus pelo povo. Deus instruiu a Moisés que construísse uma serpente abrasadora e fosse feita e posta na ponta de uma haste. E sendo alguém picado pela serpente dali por diante, olhasse para a serpente que fora colocada na ponta da haste e viveria. Esta palavra foi dada por Deus aos filhos de Israel através de Moisés. E o ato de fé e obediência à palavra de Deus fazia viver aqueles que picados poderiam ter morrido, né? Então Deus providenciou o livramento para aquele povo que estava sofrendo a penalidade da morte. Esta palavra foi dada por Deus aos filhos de Israel. Ouvir e obedecer a palavra de Deus é primordial para que tenhamos vitória para a glória de Deus. Jó faz menção da crucificação de Cristo. Ele viveu entre o século 6 e 5 a.C., quando este sofria por causa dos ataques de Satanás. E em certo momento ele profetiza: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A morte de Cristo na cruz foi a entrega do próprio amor de Deus para nos salvar. Estávamos perdidos, todos pecamos, e os que ainda hão de nascer pecarão. Porém, o que recebe a Cristo, que é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e para ele olhar pela fé e confessar com a sua boca como Senhor e Salvador da sua vida, arrependendo-se dos seus pecados, confessando as suas transgressões e deixando, será salvo. Não ficará na escuridão, mas será resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz, que é Cristo Senhor, e viverá. Jesus Cristo morreu por nós para que tivéssemos vida e vida com abundância. Foi o sangue de Cristo que foi derramado na cruz para nos lavar da culpa do pecado que fazia separação entre nós e Deus, de modo que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. O Filho de Deus foi morto de fato. A presença do Pai retirou-se dele por um momento por causa dos nossos pecados. Quando Cristo disse Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Esse estava recebendo o castigo que era para nós. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por meio dele, reconciliados com Deus, salvos e comprados para o Pai, livres do dia da ira vindoura, como disse João Batista. O Verbo que se fez carne, naquele momento crucial, entregava seu corpo por nós. Ele morreu. O Pai ausentou-se dele naquele momento, porque Deus não morre, e isto deu por breve momento para que ele conquistasse por nós a vitória, nos dando a salvação. E Jesus sofreu aquela morte por causa da ausência do Pai, por causa dos nossos pecados. Então, o corpo de Cristo naquele momento morreu. Ele morreu em nosso lugar para nos dar tão grande salvação. O Cordeiro de Deus nos deu a comer a sua carne e a beber o seu sangue. Ele nos deu a própria vida. E nós precisamos glorificá-lo, vivendo aqui em obediência à sua palavra. Como ele revelou em João 10:18, ninguém tira minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai, e glória a Deus por isso, para que o seu pecado, o meu pecado, o pecado de todos quantos nele creem, fosse cancelados, a dívida paga. Cristo se entregou por nós, sofrendo a penalidade da morte. Quando ele teve sede, deram-lhe a beber vinagre. Foi o momento em que ele declarou: tudo está consumado. Ali ele nos deu a vitória pelo seu sangue.
Louvado seja Deus! Nós podemos nos alegrar nele e por meio dele desfrutarmos da presença de Deus, da comunhão com o Pai, da companhia do Espírito Santo. Por Cristo nós temos completa vitória. Cristo venceu a morte, ele destruiu as obras do diabo. O diabo foi expulso, como revelado em Apocalipse 12:9. Ele que seduz o mundo foi vencido por Cristo e nós temos a vitória contra ele por causa do sangue de Cristo. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, os versículos 10. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 ao 12, diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, nós podemos ver a vitória de Cristo sendo celebrada nos céus, porque ele venceu a morte, venceu o diabo e nos deu a vitória. E só pelo sangue de Jesus é que nós temos essa vitória garantida. E nós precisamos, então, obedecer ao Senhor pela fé na palavra, no poder de Deus. Então, Jesus Cristo em breve voltará para julgar vivos e mortos na consumação dos séculos. A terra aguarda com gemido o dia da redenção. A própria natureza, devastada por causa do pecado humano, geme, e nós gememos também. Mas todo aquele que tiver o nome escrito no livro da vida, tendo sido lavado pelo sangue de Cristo, será salvo. Todo o que nele crê, livre da condenação eterna. Devemos relembrar continuamente a morte do Cordeiro de Deus. Por isso a ceia do Senhor é celebrada por nós até que ele volte, porque ele ressuscitou e vai voltar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque verdadeiramente ele é a nossa força, ele é a nossa alegria. Ele nos deu a sua própria vida e a vida dele em nós faz com que a gente possa assim viver pela fé nesses tempos difíceis. Que a obediência a Deus seja contínua nas nossas vidas, que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos para a palavra do Senhor e que a pratiquemos e assim firmados na rocha venceremos pelo sangue de Cristo lavados. Devemos ler e ouvir e na medida da força gerada em nós pela palavra do Senhor, nós possamos praticá-la e agradecer a Deus cada dia sem murmuração, sempre confiantes que Ele está cuidando de nós em todo momento. Os ensinamentos de Cristo são para que nós tenhamos vida e vida com abundância, pois o que não pratica a palavra, quando soprarem os ventos, será grande a ruína. Que Deus nos fortaleça e nos conceda sua bênção, fazendo resplandecer sobre nós o seu rosto, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Uma feliz sexta-feira, um bom feriado, feliz com Cristo sempre, amando a Deus e uns aos outros. Um forte abraço, em breve vem a Páscoa, a celebração da Páscoa.